O incrível mundo da internet. O local que seria considerado a nova terra das oportunidades, mas que ao mesmo tempo que traz muita coisa boa e agrega verdadeiramente na vida do ser humano, também traz à tona o pior que tem nele. Mas não vamos falar aqui sobre os debates morais e éticos sobre o uso da internet. Até porque isso daria tema para um documentário inteiro, né? Na verdade, a gente vai aqui falar sobre a parte tecnológica da brincadeira. Como funciona a internet? Primeiro de tudo, não vou falar aqui sobre codificação, decodificação, segurança digital ou coisa parecida, tá? Mas recomendo fortemente vocês assistirem a apresentação do VTuber Xander Turing sobre criptografia, que aconteceu no primeiro simpósio de VTubers cientistas lá no canal do Dr. Ekelos. Eu vou deixar marcado para vocês darem uma passadinha por lá, tá? O que interessa para nós aqui é compreender verdadeiramente como funcionam as questões físicas que envolvem a transmissão de dados, que popularmente conhecemos como internet. Para contextualizar um pouco, a internet originalmente surge como uma forma de integração de dados entre instalações militares nos Estados Unidos, lá na década de 60. Período em que o mundo vivia a chamada Guerra Fria. Posteriormente, na década de 80, essa rede acabou se estendendo por todo o mundo devido à sua eficiência e velocidade na distribuição de informação. Mas como de fato ela funciona? Basicamente, você tem o seu computador e ele pode se conectar com outros computadores. E essa conexão é o que chamamos de rede privada. Quando um grupo de computadores se comunicam entre si, essa rede privada pode ser expandida quando ela começa a se conectar com outras redes privadas através de um provedor de internet, formando uma rede maior, que se conecta com outras redes de outros provedores, configurando assim o que nós conhecemos como rede global. Beleza. Isso é muito legal e tudo mais, mas como acontecem essas conexões? Na verdade, meu caro, elas acontecem de algumas formas possíveis, sendo a mais comum via cabo. E sim, você não ouviu errado, internet via cabo. E de um continente para o outro ainda por cima, tá? Certamente você deve estar se perguntando, por que não usar satélites para essa comunicação? Na verdade, não é que não seja possível, mas usar satélites para distribuição de internet não é simples. E o motivo é justamente a forma como os dados são transmitidos. Quando a internet foi criada, o que tínhamos era a chamada internet discada. Tá certo, nessa brincadeira acho que é fácil entregar a idade da pessoa se ela viveu essa época, né? Tal internet funcionava fazendo uso da linha de transmissão telefônica, ou seja, você tinha que ter uma linha de telefone fixo, nossa, isso é bem antigo também, para que a internet chegasse, o que causava sérios problemas, porque uma vez que a internet e o telefone disputavam um mesmo cabo, isso significava que o sinal de uma delas deveria ser abandonado em função da outra. Ou seja, ou você usava a internet e não tinha telefone funcionando, ou usava o telefone e perdia acesso à internet. Inclusive, esse aqui é o barulho que o modem fazia quando ia conectar a internet naquela época. Bizarro, né? A transmissão de dados acontecia por meio de pulsos elétricos pela rede telefônica, e os receptores de sinal decodificavam esses pulsos para gerar acesso à rede. Mas acontece que isso é bem ineficiente, gerando velocidade de 56 kilobytes. Sim, você não ouviu errado, kilobyte mesmo, tá? Não é megabyte não. Por segundo. E, portanto, foi adotada, posteriormente, a chamada banda larga, que nada mais é do que o uso independente da linha telefônica para a transmissão de internet, através dos chamados servidores. Tal internet pode ser distribuída por cabo ou por ondas. No primeiro caso, os chamados cabos metálicos foram os primeiros a serem introduzidos,
E eles faziam uso de pulsos elétricos em um fio condutor que transmitia a informação entre os servidores. O problema da rede metálica se encontra no fato de existir perdas. Como assim? Um condutor elétrico, quando deixa uma corrente passar por ele, por melhor que ele seja, vai acabar aquecendo. Inclusive, é assim que funciona o chuveiro elétrico, tá? E este aquecimento é resultado justamente de uma perda energética. Ou seja, você tem uma eficiência reduzida daquela proporcionada pela fonte, né? Ou seja, a fonte vai produzir um determinado sinal, mas o que vai chegar na casa vai ser menor, né? Por isso que, atualmente, a rede metálica é substituída pela fibra ótica, que nada mais é do que tubos de fibra de vidro que refletem a luz internamente de um ponto a outro. Esse tipo de transmissão, fazendo uso da luz, é muito mais eficiente, visto que as perdas energéticas são bem menores. A luz dentro da fibra segue as leis da reflexão e são direcionados de um ponto a outro. E o receptor apenas decodifica o sinal em zeros e uns para a luz acesa ou apagada. Por conta disso, a troca por fibra é um passo importante na rede global. Até porque, como muitos cabos passam de um continente para o outro por baixo d'água, a rede metálica causava sérios problemas nos ecossistemas, já que pulsos elétricos oscilantes geram campos magnéticos. E muitos animais seguiam usando esses tipos de campo. E sim, tem casos de tubarões mordendo cabos pensando que era comida. Outra opção é a transmissão por ondas de rádio. Essa transmissão é bem comum em nossos telefones, tá? E funcionam transmitindo os dados através de ondas eletromagnéticas pelo ar, em frequências muito específicas. Esse tipo de comunicação é interessante pois necessita de cabos para funcionar na recepção, e apenas na recepção, ou seja, o seu celular, por exemplo. Apesar de poder depender de cabo caso seja realizada por via de ondas de rádio, já que as antenas de transmissão são conectadas na rede por eles. Já a comunicação via satélite, que é um pouco menos comum em termos de acesso, não usa qualquer tipo de cabo para comunicação. E o sinal é transmitido pelo satélite, que deve estar posicionado estrategicamente para transmitir o sinal para uma antena que iria retransmitir para o receptor. O problema desse tipo de tecnologia sem fio é que as condições ambientais influenciam grandemente, já que as ondas eletromagnéticas vão se propagar no meio que se encontram e, portanto, qualquer barreira material no meio do caminho pode causar efeitos de interferência, uma propriedade que toda onda possui e que acontece quando duas ou mais ondas de frequências diferentes se sobrepõem, criando uma situação em que você terá padrões com e sem passagem de onda, as chamadas franjas. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Então aproveita que você aprendeu sobre a internet por aqui e deixa o like, hein? Não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um lugar especial para você poder conversar sobre ciências. O link tá na descrição. Tamo junto e até!